Como é bom louvar a Deus, né? Adorar o Senhor é algo que não existe palavras para definir. Quando você exalta o nome dEle e engrandece o nome dEle. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Amém. E toda a Escritura, ela foca numa coisa só: a nossa salvação em Cristo Jesus. E olha que é um senhor livro, né? Olha isso. Nele está contido a revelação dos segredos de Deus ao nosso respeito. Toda a palavra de Deus, ela chega até hoje, nessa geração que nós estamos vivendo, de uma forma singular. Não é uma palavra ultrapassada. Ela se renova hoje, agora, aqui em nossa vida. Ela faz um efeito hoje em nossas vidas, do mesmo jeito que fez um efeito de milhões de pessoas antes de nós. Eu sempre digo aqui que, nesse momento, tem muitas pessoas aceitando a Cristo Jesus, nos 4 cantos desse planeta. Tem muitas pessoas entendendo a palavra de Deus. Tem muitas pessoas descobrindo a razão, a verdadeira razão da nossa existência. E a verdadeira razão da nossa existência é Deus. Amém. Se converter ou converter-se é voltar ao caminho do Senhor, à presença dEle, que nós nos afastamos. As nossas iniquidades, os nossos pecados têm feito divisão entre nós e Deus, porque Ele é puro, santo. Então as nossas iniquidades, os nossos pecados têm nos afastado da presença de Deus. E não precisa ser conhecedor da Bíblia para ver que isso está acontecendo aí fora, cada vez mais e mais. E por incrível que pareça, a gente ainda se surpreende com a tamanha crueldade do ser humano. A gente ainda se surpreende com a falta de amor, com as coisas que o homem tem sido capaz de realizar. Choca a nossa alma, choca o nosso coração. Então a humanidade está cada vez mais se afastando do seu Criador, se achando autossuficiente com todo o aparato tecnológico, né? O ser humano está se achando independente de Deus, sem saber que existe um vazio enorme dentro de nós quando nós não nos voltamos para Ele. Só Ele pode nos completar. E só quem sabe disso é quem experimenta. Quem experimenta a presença de Deus na nossa vida nunca mais se torna a mesma pessoa. Aí ela muda, é transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus agora em nós, em nossas vidas. Hoje, batismo nas águas. Nós vamos ter a alegria e, para mim, a honra, né, de introduzir mais vidas no reino de Deus. O batismo é algo extremamente importante nas nossas vidas. Não é um mero ritual para dar satisfação às pessoas, né, que dizem, não, a pessoa agora é batizada. Não. O batismo é algo tão importante que o próprio Jesus se submeteu a ser batizado. Então, só por isso aí, tem tantas outras razões, mas só por isso, nós, aqui, nessa congregação, entendemos a grande importância do batismo. E olha que quando Jesus foi para ser batizado, né, por João Batista,
olhou para Jesus e disse: eu que preciso ser batizado por ti, Jesus, e o Senhor vem a mim? Aí Jesus fala com João Batista: não, João, convém que seja assim mesmo, para que se cumpra toda a justiça. Em outras palavras, para que sirva de exemplo para todos os que vêm depois, também se submetam a esse ritual, que tem um simbolismo muito especial. A palavra do Senhor nos faz entender que quando nós somos mergulhados nas águas do batismo, mergulhados, imersos, que até a palavra batismo significa imersão, quando nós somos imergidos na água, simbolicamente nós morremos para o mundo. E quando somos levantados das águas, nós somos nascidos do Espírito. A exemplo de Jesus, quando saiu das águas do batismo, o que foi que aconteceu? O Espírito Santo, na forma de uma pomba, desceu sobre ele. E naquele momento, diz as Sagradas Escrituras, ouviu-se uma voz do céu, que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ali testifica também a Trindade, a voz de Deus que saiu lá do alto dos céus, Deus Pai, o Espírito Santo que descia sobre Jesus na forma de uma pomba, e o Filho ali, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, tamanha a importância desse ritual, tamanha a responsabilidade que as pessoas que vão se batizar agora vão assumir para si, de andar em novidade de vida. O pessoal colocou esse versículo aqui como um tema, para seguir através dele. Gálatas 2:20, a parte B, diz assim: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é verdade na vida daqueles que já foram batizados? Que seja cada vez mais, que vai ser na vida da Daniela, vai ser na vida do Pedrito ali. E tem sido na vida de muitas pessoas. Com certeza, em alguma parte do mundo, tem pessoas descendo as águas do batismo. Amado, a igreja de Cristo, ela tem crescido de uma forma assim, assustadora. Porque muitas pessoas têm entendido a palavra de Deus, que é algo fundamental para essa igreja, desse ministério. A necessidade de você entender a palavra de Deus. E não simplesmente tomar uma atitude porque alguém disse que era para fazer. E não tomar uma atitude dessa porque você se sentiu emocionado em fazer. Ou porque alguém disse que você tem que ser batizado. Nós tomamos certas atitudes em nossa vida porque começamos a entender a palavra de Deus. Ah, não faço isso porque minha religião não permite. Não, não é religião. Ah, eu não faço isso porque o pastor, muito menos o pastor. Eu deixei muita coisa em minha vida porque eu entendi. E quando a pessoa entende, a pessoa faz assim, toma suas decisões com mais convicção. Eu particularmente chamo assim, mais de com força, de determinação. Porque eu entendi, eu não estou sendo levado, pela multidão, não estou sendo levado pelas minhas emoções, é porque eu entendi a razão da minha existência, eu entendi aquilo que Deus quer para a minha vida, eu entendi e eu quero viver isso. Aí quando entende, aí pronto, aí você prospera no reino, no caminho. Muitos têm sido batizados, mas não prosperaram. O mundo envolveu essas pessoas de novo. Os prazeres dessa vida, que não são poucos, são muitos, e muito atrativos, deleitosos. Muitas pessoas têm se rendido a essas coisas e negado essa decisão que tomou um dia. Aí o apóstolo Paulo diz assim, essa frase: vivo não mais eu, mas Cristo
vive em mim. Agora eu quero acompanhar com vocês na Bíblia. Porque tudo aqui tem que ser comprovado. Se não tiver na Bíblia, esqueça. Gálatas capítulo 2. Por isso a necessidade de termos a Bíblia na mão, né? Para que tudo que o pastor, o pregador disser aqui, você confirme aí, para ver se é verdade. Nós temos o costume de dizer que a Bíblia é a nossa regra de prática e fé. É a bússola do verdadeiro cristão, é a Bíblia. Nós não seguimos simplesmente doutrinas de homens, tradições de homens. Nós seguimos aquilo que está na Bíblia, na palavra de Deus. Inclusive o batismo, né? O batismo tem que ser feito por pessoa consciente do que está fazendo. O batismo tem que ser uma decisão particular da pessoa. Ela sente aquele desejo, ela sente aquela vontade. Não é não, Daniel? Que ninguém mais muda. Diga, não, está cedo ainda, não quer esperar mais não. Não, eu quero, eu desejo. Então, quando a pessoa por si só toma essa decisão, aí, meu amado, é algo, fica mais comprovado que é algo particular entre ela e Deus. E quem sou eu? E quem pode impedir essa pessoa de fazer tal coisa? É sinal de que, entendeu? Aí o apóstolo Paulo, nessa passagem de Gálatas capítulo 2, versículo 20, vamos ler o 19, depois o 20, diz assim, versículo 19, porque eu, o apóstolo Paulo, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Vamos dar uma paradinha só aí e entrar no 20. Eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. A lei de Deus, os mandamentos de Deus, foram dados por nossa causa, para nos disciplinar, para nos educar, para nos instruir. Por isso que a gente afirma que toda lei, toda a palavra de Deus, todos os mandamentos de Deus são bons, são para o nosso proveito, são para a nossa paz, para a nossa alegria, para a nossa felicidade, e por que não dizer para a nossa prosperidade. As leis de Deus, os mandamentos de Deus foram criados não para que Deus se tornasse mais Deus, né? Quisesse um monte de gente ali submisso a Ele, as determinações dele. Não, a palavra e os mandamentos foi dado para nós, para o nosso benefício, para nós nos darmos bem na vida, nessa e na outra, a vida eterna que está para vir. Mas nós não conseguimos cumprir com todos os mandamentos. Essa é uma grande verdade. Aí muitos dizem assim, mas eu não mato, não roubo, não desejo mal a ninguém, eu estou bem com Deus. Não mata, não rouba, mas mente. Não mata, não rouba, mas trai. Não mata, não rouba, mas deseja mal aos outros. Não mata, não rouba, né, mas desonra seu pai e sua mãe. Não mata, não rouba, mas agride. Não mata, não rouba, mas um monte de coisa. Eu ficaria aqui a manhã inteira só falando. Nenhum de nós, por isso que todo mundo diz assim, todos nós somos pecadores, não é mesmo? É verdade. Por quê? Porque nós não conseguimos cumprir com todos os mandamentos, com tudo que Deus estabeleceu. Até queríamos, desejamos, buscamos isso. Essa é a caminhada sua, desses que vão se batizar agora. A nossa caminhada, daqueles que entenderam, a nossa caminhada é buscar agradar a Deus em tudo, em obedecer a Deus em tudo. Mas nessa caminhada, nós ainda falhamos. Nós ainda cometemos deslizes. Eu, um pastor, ainda
como qualquer outro aqui dentro, ainda cometemos deslizes, ainda temos fraquezas, ainda temos falhas. E isso, confessar isso não é nada bom. Eu, pelo menos, nunca ouvi de um pastor dizer que eu também tenho erro e falha. Pelo contrário, muitos líderes religiosos aí querem posar assim de uma vida assim extraordinariamente correta, 100% perfeita, mas isso é impossível. Impossível. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu pela lei estou morto para a lei. Porque a lei, os mandamentos foram criados para nós obedecermos, e pelo fato de não obedecermos, estava lá a consequência. O salário do pecado é a morte. Foi estabelecido lá atrás também: a alma que pecar, essa morrerá. Aí se pergunta: mas por que Deus deu a lei? Se Ele sabia que nós não tínhamos a capacidade de cumprir com todos os mandamentos e as determinações dele. Boa pergunta, né? Merece uma boa resposta. Vamos responder com a própria palavra. Aí mesmo, o capítulo 3 de Gálatas mesmo, versículo 19. Explicando a pergunta com a própria palavra. Versículo 19, o apóstolo mesmo pergunta: logo, para que é a lei? Está escrito aí no seu também? Capítulo 3, versículo 19. Logo, para que é a lei? E aí ele em cima responde: foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. E agora aí, né, destrinchar um pouco isso aí, eu não tenho muito tempo, porque eu disse que era só uma reflexão. 3,19. A lei foi dada por causa das nossas transgressões. O homem já existia, já tinha se espalhado por toda a face da terra, já tinha se multiplicado, como Deus diz: crescei e multiplicai. Mas só que o homem optou por se afastar de Deus, como até hoje. O homem decidiu viver por conta própria e não mais na presença de Deus. E o homem se afastou de Deus, e o resultado está aí fora, cada vez pior. O homem não está evoluindo, o homem está regredindo. Com toda a tecnologia, com todo o aparato, o homem está se tornando mais animal, irracional. Então, naquela época, Deus foi e deu a lei através do medianeiro, que ele chama medianeiro, é Moisés. Deu ali os 10 mandamentos, e não são só os 10 mandamentos. Tem muitas outras coisas que Deus determinou para o seu povo. Só que essas coisas poucas pessoas conhecem. Conhecem mais os 10 mandamentos. Então vamos fixar só nos 10 mandamentos. Só por ali a gente já está todo errado. Eu não vou entrar no mérito de muitas coisas ali, mas nós falhamos. Falhando em um só, você já é considerado pecador. Transgredindo um só dos 10, você já é considerado um pecador. Porque o pecado não é contra o mandamento, o pecado é contra quem deu o mandamento. Vocês entenderam? O pecado não é contra o mandamento, o pecado é contra quem deu o mandamento. Por isso, se a pessoa pecar em cumpriu os 9, errou só um, pecou contra Deus, contra quem deu o mandamento. A gente chama até uma atenção que nós em casa, né, os pais, ainda existe pais que lideram seus lares, ainda existe. Né, que coloca ordem na casa, né? Eu quero assim, 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 né? Aí os filhos têm que obedecer. Aí o pai, um exemplo, o pai diz: olha, eu não quero que ninguém risque a parede, né? Como também quero que levantou da cama, arrume a cama. Eita, isso aí
Arrume seu quarto. E uma outra coisa, quando ir lá no vaso sanitário, dê descarga. Aí, o filho foi, arrumou o quarto, deu descarga quando usou o banheiro, mas riscou a parede. Ele pecou contra a ordem do pai? Pecou. Por quê? O pecado não é contra o mandamento, mas contra quem deu o mandamento. E nenhum de nós somos capazes de cumprir todas essas coisas. Então, o apóstolo Paulo, ele explica por que a lei foi dada por causa das nossas transgressões, até que viesse a posteridade. Tem outra versão aí, que não tem a posteridade, ou seja, a descendência. Ou seja, o momento propício, para que o homem pudesse entender todas as coisas. Então a lei foi dada para conter as transgressões, porque até então não existia lei. Aí Deus deu a lei, agora o homem estava preocupado. Eu não posso matar, eu não posso roubar, eu não posso desejar as coisas do próximo, eu não posso adorar a imagem de escultura, eu não posso desonrar meu pai, nem minha mãe, eu não posso. Então, criou no coração das pessoas, o que criou também no nosso hoje, o desejo de cumprir com todos os mandamentos. Mas antes disso, aqueles que não conhecem os mandamentos, aquele que não conhece a palavra, que é a grande maioria dos seres humanos aí fora, eles não estão nem aí para honrar pai e mãe. Eles não estão nem aí para cobiçar a mulher do próximo. Eles não estão nem aí para amar a Deus acima de todas as coisas. Eles não estão nem aí para essas coisas, isso não é uma preocupação deles. Muito pelo contrário, hoje o homem quer ter, e tem hoje, a liberdade de fazer o que quiser. O que quiser. As famílias hoje estão de perna para o ar. Relacionamento conjugal agora pode ser de 3 e às vezes até de 4. Relacionamento conjugal pode entrar em acordo. Olha, hoje eu vou dormir fora. Tudo bem, tudo bem. A próxima semana é a minha. É a minha vez. Então eles estão nem aí para aquilo que Deus estabeleceu, que casamento é um só, ser fiel à sua esposa, ser fiel ao seu marido, e filhos obedecer aos seus pais, não estão nem aí. Mas quando a pessoa entende, quando a pessoa conhece a palavra de Deus, nós estamos vivendo também no mesmo caminho, só que nós estamos buscando evitar fazer essas coisas, fugir dessas coisas, fazer a coisa certa. Nós temos agora consciência que devemos a Ele obediência, porque Ele é nosso, mas na grande maioria é pai da boca para fora, da grande maioria é pai quando o bicho pega, a grande maioria é pai quando as coisas, sabe, começam a apertar, quando a casa cai, aí pai me ajude, não é isso mesmo? Então a lei, a lei foi dada por causa das nossas transgressões. Hoje acontece isso comigo e na vida de todos aqueles que conhecem a Deus. Nós buscamos nos desviar do caminho mau. Nós atentamos para o meio em que nós estamos vivendo, com quem nós andamos. Nós atentamos para as palavras dos nossos lábios. Antes nós mentíamos, hoje não mais. Antes nós xingávamos, hoje não mais. Antes a gente adulterava, não mais. Antes já cobiçava, não mais. Nós nos preocupamos com isso. E oramos a Deus para que Ele nos ajude a continuar firme no caminho. Aí eu te pergunto, essas coisas são coisas boas ou ruins? Boas. Boas. Isso são coisas boas. E por que a pessoa resiste tanto em fazer o que é bom? Ser verdadeiro, ter palavra. Não, eu disse que vou, eu vou mesmo. Eu disse que faço e vou fazer mesmo. Não é mesmo? Então, a lei foi dada para isso. E Deus sabia que nós, sabe aquela música? Deus conhece tua estrutura. E conhece mesmo. Nós somos frágeis. O pecado está entranhado aqui nesse corpo, na nossa carne. Quem é crente aqui sabe disso, a luta.
a luta, se negligenciar na oração e na leitura da palavra de Deus, os impulsos carnais se tornam mais evidentes. E a mídia sabe disso. E a mídia conspira para atiçar o desejo. Por que uma propaganda de sapato tem uma mulher seminua? E agora tem um homem também, né? Um homem mais sensual. Por quê? Porque a mídia sabe que essas coisas, a cobiça dos olhos, inflama a nossa alma, que já é doente e contaminada pelo vírus do pecado, que é mais letal do que esse do macaco aí. Sabe que nós somos propícios a cair. Isso está entranhado na nossa carne. Não eduque seu filho, não, para ver se ele sozinho pega o dever de casa e faz. Não eduque seu filho, não, para ver se, mamãe, chegou a hora de tomar banho para ir para a escola. Ele faz isso por conta própria? Não. Porque a tendência do ser humano é sempre para o erro, sempre que está errado. Por isso veio a lei, os mandamentos, que começou a controlar para aqueles que temem a Deus. Para quem não teme, está nem aí. Então Paulo diz que eu estou morto para a lei, porque a lei, na verdade, nos condenou. Porque todos nós somos pegos em transgressão, em flagrante delito. Flagrante delito. Tem algum policial aqui? Não. Alguma autoridade aqui? Advogado tem. Quando o sujeito transgride a lei dos homens, e aí é pega em flagrante, pronto, pegou em flagrante, algemou, jogou lá no camburão. Esse camarada, quando é pego em flagrante e vai preso, ele precisa de quem? De quê? De um advogado. Ele precisa de um advogado. O que é que o advogado faz? O advogado vai lá, conhece as leis, né? E aí vai lá argumentar para absorver, tirar ele, para ele não sair, não ficar preso, para ele sair de lá. Você está entendendo o que eu estou querendo te falar? As leis de Deus, nós somos pegos em flagrante o tempo todo. Mas a palavra de Deus diz que existe um advogado. Mas para você ter esse advogado, você precisa viver para ele. E esse advogado não pede uma causa de jeito nenhum. Ele é conhecedor da lei porque foi ele mesmo que instituiu a elas. Ele conhece o delinquente, o pecador, aquele que cometeu a falha. Ele conhece o coração da pessoa. E vai exatamente ao juiz interceder por eles. E o juiz, que é misericordioso, ele sempre dá uma segunda chance. Entenderam? Então as leis, como Paulo disse, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Versículo 20, que vai entrar agora nesse aqui. Já estou crucificado com Cristo. Aí é uma metáfora, viu? Não vá pegar uma cruz e tacar-lhe prego nos seus pés, nas suas mãos, pelo amor de Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando a gente diz eu estou crucificado com Cristo, eu estou negando a mim mesmo, porque sei que nessa carne há a semente do pecado, os desejos que me comprometem a transgredir as palavras de Deus. Então agora eu estou morto. Alguém diz assim, olha, fulano para mim morreu. Nesse sentido, eu, para o pecado, morri. Para o mundo, morri. Eu, para esse mundo aí, morri. Não quero mais. E eu não quero mesmo. Cada vez mais eu me sinto enojado com as coisas desse mundo. Cada vez mais indignado. E cada vez mais crente. Cada vez mais buscando a Deus.
Cada vez mais que o mundo está apodrecendo, mais eu tenho certeza da decisão que eu tomei lá atrás. E eu quero que você também tenha essa certeza. A maior e a melhor de toda decisão que um ser humano pode tomar em sua vida é optar por Cristo Jesus. Aí você pode dizer, mas eu opto por Cristo Jesus, mas obedece os seus mandamentos, mas se submete como Jesus se submeteu a ser batizado, mas tem aprendido mais da palavra dele, tem desviado seus pés do caminho mau. Se você disse sim a todas estas coisas, beleza, mas se não, é só da boca para fora. Então, como ele disse, estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, o meu eu, a minha vontade, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Não vivo mais o eu, servir a mim. Eu só me lembro do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, stop. Seja feito o quê? Não é a nossa, não? O ouvido mais perto da sua boca é o seu. Seja feita a vontade dele e não a minha, porque a minha é falha. Eu te disse, escolha qual caminho você vai, qual é o certo, a gente vai por aqui ou por cá. Principalmente eu sou péssimo em gravar caminho. Vamos por cá. Aí quando chega, rapaz, não vai voltar. A tendência de a gente errar é tamanha, é grande, já está. Então eu não quero fazer a minha, eu quero fazer a dele, porque a dele, boa, perfeita e agradável. Ele quer o melhor para mim. Eu tenho certeza disso. Como? Porque ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz por mim. Não existe maior prova de amor do que essa. Eu é que resisto. Eu não quero viver para ele. Quero fazer a minha vontade. Alguém diz assim, no meu nariz quem manda sou eu. Eu conheci uma pessoa que diz, primeiro eu, depois eu de novo, depois eu outra vez. Enquanto que a palavra do Senhor diz assim, olha, você, sem mim, nada pode fazer. Você parece ser grande coisa, doutorado, PhD, não sei das quantas, tem muito dinheiro, tem imóveis, tem patrimônio, é reconhecido mundialmente, ainda é um João ninguém, se não tiver Jesus no seu coração. Foi o que ele leu ali, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A sua alma tem um valor tão grande, e é tão cobiçada, você nem imagina. Você é uma pessoa importante para Deus. Ele te ama muito. E quer muito você perto dele. Mas essa é uma decisão sua. Se você entender. Vamos seguir. Eita, Jesus. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo nessa carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou. E isso é verdade. E se entregou a si mesmo por mim. Como não retribuir um amor assim? Como ficar só nas palavras? Como rejeitar? A vida que eu agora vivo nesse corpo, nessa carne, vivo para Ele, que foi Ele. Não foi Lula, não foi Bolsonaro, não foi nenhum ser humano que morreu por você. Foi Jesus. Porque nenhum ser humano conhece as suas necessidades, os seus problemas, o seu íntimo, e que possa te ajudar. Só Jesus. Só Jesus, ninguém mais, só Ele. Então, por que é que eu resisto tanto? Porque eu não quero abrir mão dos meus prazeres carnais, independente de que ele goste ou não. Ainda há, a pessoa disse, eu faço o que eu quiser. Agora apague a oração do Pai Nosso, ou então pule aquela parte.
Né? Quando chegar, seja feita, sim, aí pula para outra parte, não sei nem qual é que vem, qual é a outra parte que vem. Ainda? Ele está dizendo que a outra parte é mais comprometedora ainda. Quando você diz, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Esse esculhambou todo. Quanta gente está guardando mágoa aí no coração. Quanta gente aí que, quando vê uma pessoa, atravessa a rua. Quantas pessoas que deixaram de falar, quebraram amizades, romperam relacionamento com a família, com o pai, com a mãe, com o irmão. E Jesus ensinando a orar. Está vendo a diferença? Por que hoje eu estou falando isso aqui? Porque um dia eu ouvi e atentei e me inclinei para conhecer mais. E cada vez que você conhece mais você se converte ainda. Como disse um pastor essa semana, mês passado aqui, eu estou apaixonado por Jesus. E é estranho, né? Você dizer que está apaixonado por outro homem. Mas se apaixonar por Jesus é algo tão gostoso, tão maravilhoso, tão extraordinário. Viver com Ele e agradar a Ele é bom demais. Preciso encerrar. Então, quando dizemos vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, é quem tem uma convicção assim tremenda. Não quero mais viver para mim, eu quero viver para Ele. E quando falamos isso, nós estamos cumprindo o primeiro e o maior de todos os mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Acordei de manhã, a quem eu quero agradar primeiro? A Ele. No meu dia a dia, a quem vou agradar primeiro? A Ele. Parece até fanatismo, né? Mas ninguém diz que critica um fanático pelo Bahia. Muito embora eu sou torcedor também. Ninguém diz que é ruim ser fanático por um time de futebol. Pelo contrário, sinto prazer em fazer isso. Mas um time de futebol, um artista, um músico, um cantor, um político, não pode fazer nada por você não, amado. Não pode. E se você for procurar um deles, é impossível. Você não vai receber nem o telefone, o número para você ligar para ele. Muito mais está com ele. Mas ele disse assim, eis que eu estou convosco, viu? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, para encerrar mesmo, ainda no capítulo 3, versículo 26, diz assim, porque todos sois filhos de Deus. Eita aí, está vendo, pastor? O senhor está falando aí. Agora lê o restante. Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Jesus, para mim, é extraordinário. Está no meu coração, na minha casa, na minha vida. Quais são os ensinamentos de Jesus? Não. Você conhece a vida de Jesus? A biografia de Jesus? Desde o seu nascimento, sua morte e sua ascensão, porque ele não permaneceu morto, está vivo, ressuscitou. Você conhece todos os seus ensinamentos? E a Bíblia é tão extraordinária que fala 4 vezes, Mateus, Marcos, Lucas e João, fala da biografia de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Mas eu creio em Jesus e não conheço a sua vida. Não conheço as coisas que ele ensinou, os milagres que ele fez. As palavras dele, que são tão importantes que a Bíblia fala 4 vezes. E eu ainda assim não conheço. Eu conheço a vida de Lula, que o cara saiu um operário, perdeu o dedo, né?
E é uma vida assim boa, né? É um exemplo até de determinação. Um sujeito semi-analfabeto, hoje é presidente de uma nação. E muitas vezes pessoas compraram o livro dele, assistiram o filme dele, conheceram aquela história, e endeusou, engrandeceu e tudo mais, e tem ele como um cara. E Jesus, que você diz que crê nele, o que é que você conhece dele? Amado, tudo isso que eu estou falando, porque um dia passou pela minha cabeça. E para trazer hoje para aqui, que o que essas pessoas estão fazendo aqui é obedecendo a Cristo Jesus. Porque quem crê, obedece. Quem tem fé nele, se submete. Quem conhece ele, aí é que se submete mais ainda. Porque ele não ficou lá atrás com seus ensinamentos. Ele continua aqui. Conosco. E nos amando, independente de crer nele ou não. Porque, versículo 27, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, olha o batismo aí de novo. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Pronto, vou ficar só até aí. O batismo. Após o batismo, você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aí Paulo fala, revestistes de Cristo. Porque o Espírito Santo é o próprio Espírito de Jesus. É. Ai, meu Deus. Quando Jesus anunciou aos discípulos a sua morte, que disse que não estaria mais com eles, que ele iria para o Pai, os discípulos caiu numa profunda tristeza. Estavam há 3 anos com o Mestre, aonde Jesus ia, eles iam atrás. Jesus atrás de Jesus. O tempo todo, Jesus criaram um vínculo, uma amizade, um amor, uma coisa muito forte um com o outro. Num dado momento, Jesus disse, para onde eu vou agora, vocês não mais poderão ir. Aí o semblante deles, sabe, se entristeceu profundamente. Aí Jesus contemplou eles assim, disse assim, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for, como foi, e vos preparar lugar, virei outra vez. Virei outra vez. Você crê nisso? Ele estava aqui na terra, enviado por Deus, para morrer numa cruz por nós, pagar o preço dos nossos pecados. E ele disse aos discípulos, para onde eu vou agora, vocês não vão poder mais ir. Aí mais adiante ele disse, e eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o Consolador, que é o Espírito Santo, que nós recebemos quando nós entregamos nossa vida a Ele, confessamos a Ele como Senhor e Salvador de nossa vida. Ele aí agora confirma aquilo que disse, estarei convosco todos os dias. Dormi com Ele, acordo com Ele, vou trabalhar com Ele, viajo com Ele, faço tudo com Ele. E tenho um temor a Ele tão grande. Temor não é medo, não. Temor no sentido de respeito e reverência. Eu não posso me esconder dos olhos dele. Não posso fugir da presença dele. Para onde eu irei, Senhor? É um salmo que diz isso, né? Como fugirei da sua face? Se eu descer até a mais profundeza da terra, ali o Senhor está. Se eu subir até, o Senhor também está. E é bom que Ele esteja conosco. Como bom pai, quer estar sempre com seus filhos. Quem teve filho aí, casou, saiu de casa? Eita Deus, aquela síndrome do ninho vazio, uma tristeza profunda. Né? E eu que a minha foi eu que fiz o casamento dela. Pense, levaram minha filha. Então, amados, encerrando aqui o batismo, algo de extrema importância para a nossa vida e muito mais para Deus.
Ele deseja que todos nós venhamos compreender estas coisas e andar segundo os seus ensinamentos e a sua palavra. E Ele vai estar junto. Quando falhar, cometer um deslize, a Bíblia diz: se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Ele, antes mesmo de você confessar, Ele já está liberando perdão e te ajuda a levantar. Ele está junto. Nunca desista do Senhor. Nunca. Caiu 1000 vezes, levante 1000 vezes. Nunca desista, porque Ele nunca vai desistir de você. Nunca. O apóstolo Paulo, para encerrar de novo: nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então vamos dar início agora aqui ao batismo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sobre toda a igreja, amém? Graças a Deus. O maná já desceu do céu, né? A palavra hoje foi edificante, como sempre. E graças a Deus o Senhor tem tido esse cuidado conosco, né? E assim, amados, eu sempre tenho dito aos batizandos, quando vai fazer a profissão de fé, que o objetivo dessa igreja aqui não é promover o bem material, para você ter um carro novo, para você ter uma casa, para você ter dinheiro. Essa igreja aqui não se preocupa com esse tipo de coisas, embora seja bom. Ela não se preocupa em que você seja um bom pregador, em que você seja um bom leitor, um bom músico. O objetivo dessa igreja é colocar servos do Deus Altíssimo, homens e mulheres de Deus lá no reino. É preparar homens e mulheres para herdar a vida eterna. O mais é consequência, porque as bênçãos do Senhor vêm sobre nós, porque a palavra dele é fiel. Então, amados, bendito seja o nome do Senhor, por hoje ter alegria no céu, porque 2 irmãos nossos vão fazer parte agora do corpo de Cristo, vão receber hoje a marca da promessa. Amém? Bom dia a todos os irmãos em Cristo. Meu nome é Jacira e eu estou aqui hoje para prestigiar minha filha, que está tendo o prazer de receber Cristo no seu coração. Foi com muita alegria que eu recebi o comunicado dela, dizendo da decisão de se entregar a Cristo. Eu acatei rigorosamente, porque é o caminho mais certo que todos nós devemos seguir. Quero que ela saiba, ela ficou assim meio indecisa em relação à minha aceitação ou não, mas eu aceitei sim, aceitei de todo o coração. Quero que essa nova vida para ela seja de fé, amor, glória e muita perseverança. Amém. Não sei nem como é que eu estou tendo palavras para falar, mas o coração fala mais alto que a gente, né? E Jesus Cristo, eu tenho certeza que Ele está aqui, me orientando para eu dar seguimento. E o que eu já fiz, né? Eu estou com ela, vou estar sempre do lado dela, e quem sabe um dia estarei aqui também. Bom dia a todos, obrigado pela atenção. Graça e paz, meus irmãos. Eu acompanhei, né, esses momentos também com Daniela aqui na igreja. E assim, desde o primeiro dia em que nós a trouxemos aqui, né, eu presenciei a empolgação de Daniela, né, nesse trajeto. E aí ela conversou durante a nossa conversa, né, até a chegada aqui na igreja, que ela já estava lendo a Bíblia. E eu pensei comigo, o Espírito Santo de Deus já está fazendo, né, uma obra nesta vida. E aí
No dia do apelo, estava tendo a palestra, né, na igreja. E no dia do apelo, o pastor, né, convocou aqueles que tivessem o desejo, né, de aceitar Jesus como Salvador da sua vida e que viesse à frente. E naquele momento eu entrei em espírito de oração com a igreja, né, orando por ela e por aqueles que sentissem no coração. Foi aí que eu virei para ela e disse: Dani, se você sentiu o desejo de aceitar Jesus como Salvador da sua vida, o momento é agora. Aí ela virou para mim e me disse: Ana, desde o primeiro dia em que eu pisei aqui, eu senti esse desejo. E aí ela me pediu que eu a acompanhasse e todo mundo já sabe o resto, né? E que Deus continue agindo, né, nessa vida, porque muita coisa Ele tem para realizar. Amém. Glória a Deus. Então vamos ao ritual do batismo. Vamos introduzir essas duas almas no reino, né? Deus seja louvado pela vida de vocês. Nós temos aqui a irmã Daniela, né, que vai confessar agora, vai testemunhar diante da igreja, diante do Senhor, né, essa decisão da vida dela, que seja até a volta de Jesus. Amém? Daniela, eu quero que você fale seu nome todo. Eu, Daniela e tal, aceito ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Certo? Eu, Maria Daniela Simões Gomes, aceito o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Amém? Diante da confissão de Daniela, eu, como ministro de Deus, autorizado pela igreja local, em nome do Senhor Jesus Cristo, Daniela, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Graça e paz do Senhor. Essa leitura eu vou fazer uma leitura e André vai fazer outra. E foi Pedrito que solicitou antes do batismo dele. Eu não posso fazer que nem a irmã, né? Porque eu conheço o Pedrito há muitos anos. A gente foi colega de escola, ainda com 15 anos, e aí não dá para falar o que a irmã falou. Mas eu e André Dias, por isso que ele escolheu, a gente esteve na casa dele, tem em torno de uns 10 anos, né, André? E de lá para cá, ele está no caminho do Senhor, para a glória de Deus. Só Deus e ele sabem a luta que ele teve. Então, eu vou só fazer a leitura que fez. E diz, Mateus 3,16, começa, aí diz assim, 3,11. E eu, em verdade, vos batizo com água, isso é João que está falando, né? E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, para a glória de Deus, e que isso aconteça na vida dos dois, agora, para o nome do Senhor, para a glória do Senhor. E o 16 diz assim, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E a partir desse momento,
os batizados, eles com certeza passaram a ser filhos de Deus. E o Senhor diz: são meus filhos em quem eu me comprazo. Amém? Amém, meus irmãos? Para mim é uma honra, um prazer estar cumprindo aqui essa missão na vida de Pedrito. Ele me pediu para que eu batizasse ele. Porque é o seguinte, Pedrito, ele, rapidinho eu vou contar para vocês. Pedrito, ele era um dependente químico. A irmã Evanice, uma vez, perguntou se ele queria ir para o centro de recuperação, e nessa época eu estava à frente do Ministério de Evangelismo. E aí, a Evanice conversou comigo: traga ele, vamos dar um jeito, tal. Aí ele veio com a Evanice. A primeira pessoa que ele encontrou e que recebeu aqui na igreja fui eu. Aí eu chamei ele para conversar, e aí na hora ele achou que não deveria ir, por algum motivo, não me lembro agora, e voltou atrás. Mas eu disse: então, bora orar. Eu peguei, juntamente com ele, orei, não me lembro se eu impus as mãos sobre ele e orei. O tempo passou, e Pedrito veio para a igreja, assistiu a palestra, não precisou de ir para centro de recuperação. O Senhor Jesus começou a lavar, começou a transformar a vida dele. E aí ele disse: Galvão, eu queria que você me batizasse, porque você foi a primeira pessoa que me recebeu na igreja, e você está me dando eu dei mano a mano com ele, dei uma força a ele, entre aspas. Então, glória a Deus pela vida de Pedrito, que está aqui hoje, confessando ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Pedrito, você aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Eu, Pedrito Pimentel de Lima, aceito o meu Senhor Jesus Cristo como o meu Salvador. Salvador da minha vida. Amém. Amém. Diante da confissão de Pedrito, eu, diante daqui da igreja, batizo agora nesse momento a Pedrito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Queria também fazer uma leitura aqui, em que Paulo apresenta o batismo como um simbolismo do sepultamento do velho homem, da velha natureza. É o que nós fazemos aqui. E Paulo diz, Romanos 6,4: fomos, pois, sepultados juntamente com ele, com Cristo, para a morte, por meio do batismo, a fim de que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. E é isso que vai acontecer. Pedrito vai andar em novidade de vida. Para quê? Porque se formos plantados juntamente com ele, com Cristo, na semelhança de sua morte, assim também o seremos na de sua ressurreição. Então há aqui um simbolismo, não apenas o renascimento de uma pessoa, mas a promessa da ressurreição para a vida eterna na vinda de Jesus. Nós cremos nisso. E no versículo 8 ele diz: e se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Glória a Deus. Eu nasci de novo, nasci de novo, em ti sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Alguém me falou que tem uma pessoa aqui que quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Que essa pessoa possa vir aqui na frente para a gente orar por você.
Esse pastor é chato, né? Mas todos nós nesse momento torcemos por você. Todos nós. E lá em cima mais ainda. Que Ele te ama muito. E o fruto só dá no tempo, né? Deus tem tudo preparado na hora certa, no tempo certo. Um passo a mais para Cristo Jesus. Amém? Mas a Bíblia diz assim, que com o coração se crê para a justiça. Foi o que aconteceu aqui no seu coração. E com a boca se faz confissão para a salvação. É como que o Senhor quer ouvir a sua voz. De você dizer a Ele, Senhor Jesus, eu te aceito como único Senhor e Salvador de minha vida. É isso mesmo que você quer? Então eu quero que você, com suas próprias palavras, você diz seu nome todo, aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de minha vida. Eu, Lucineide, aceito Jesus, Salvador na minha vida. O Senhor, Salvador da minha vida. Amém. Amém, Lucineide. Glória a Deus. Ele ouviu, viu? E anotou lá seu nome. Você sabia que tem um livro lá em cima? Lá em cima tem um livro. Deve ser um livrão. Que tem o nome de cada um de nós. Aqueles que vão herdar a salvação estão escritos no livro da vida. E nesse instante, aí, o Senhor pegou aquela caneta dele, grandona, assim. Que o Senhor abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo de Deus faça uma obra maravilhosa na sua vida. Para que no próximo batismo... Quer agora? No próximo batismo... No próximo batismo eu tenho a honra de te batizar. Viu? Deus te abençoe. E cuide de Ademir, viu? Vai lá, meu amado. Deus te abençoe grandemente. Sim, mas está de pé ainda a propósito. Se quiser, a irmã Rosângela arranja uma roupa ali para você. Amém, queridos? Glória a Deus.